Vamos lá então, gente, vamos orar ao nosso Deus, já são 19 horas. Eu quero nesse momento aqui orar pelos enfermos, né? Eu não quero orar tão somente pelos enfermos de Covid-19, mas todos os enfermos. Foi como eu disse a semana passada, como eu disse no culto, e sempre nós vamos bater nessa tecla. Quando uma palavra é liberada, nós temos que tomar posse daquela palavra naquele momento. E a palavra foi liberada, que o Senhor ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então não há doença que pode prevalecer sobre nós. Então, você ficar doente é normal. Agora, permanecer doente, isso é do inferno. E nós não podemos aceitar. Seja bem-vinda também, Zildinha. Um abraço aí para todos. Vamos orar nesse momento, então. Feche seus olhos aonde você está. Se você tiver algum enfermo na sua família, algum enfermo no seu rol de amizade, comece a liberar sobre ele a cura. Lembre-se do que a palavra de Deus diz, que o Senhor levou sobre si todas as suas enfermidades. Em todo momento nós vemos que o Senhor ele não teve nenhuma gripe. Então, se eu estou nele e ele está em mim, nós não podemos ser doentes, não podemos permanecer doentes. Amém? Então comece a orar agora, coloque aqueles que estão doentes, coloque em oração, coloque no seu pensamento e essa pessoa vai ser plenamente curada. Amém? Senhor Deus, nós colocamos todos os enfermos agora. Senhor, aqueles que têm dificuldades de respiração, aqueles que estão com o coração, não estão com o coração 100%, aquele, Senhor, que tem qualquer tipo de enfermidade. Vá sobre a vida deles agora. Acampa os seus anjos ao redor dessas pessoas agora, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos sobre eles a saúde de Cristo. A saúde de Cristo. Nós sabemos que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então não há doença que vai nos parar, porque nós somos sarados, nós somos sãos, nós somos curados diante de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, aonde a minha voz estiver alcançando nesse momento, leva a sua cura, Senhor. Leva a sua cura. Leva a sua cura. Eu repreendo agora, Satanás maldito. Você parte em retirada nesse momento com todas as enfermidades que veio colocar nos meus irmãos. Eu não aceito e declaro que eles são plenamente curados. Não vai haver Covid, não vai haver pressão alta, diabetes. Eu repreendo agora no nome de Jesus e declaro que essas pessoas são curadas. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós não podemos aceitar nenhum tipo de enfermidade sobre a nossa parentela, nenhum tipo de enfermidade sobre os nossos amigos. Isso é do inferno. Mas eu quero orar com você agora, porque a moda, o que está em onda agora, a onda agora é essa Covid-19. Então nós vamos declarar que ela entrou em falência nesse momento e que vai ser completamente extirpada do nosso planeta. Amém? Declare isso com fé aonde você estiver. Declare isso com fé, na certeza que vai ser completamente extirpado esse vírus do inferno. Pai de amor, nós oramos agora, para que o Senhor venha mesmo com mãos pesadas sobre esse vírus que está assolando o nosso país, que está assolando o planeta. Pai, nós sabemos que o mundo jaz do maligno, mas nós repreendemos agora enquanto igreja. Nós repreendemos aqui no seu nome, Senhor Jesus, que esse vírus do inferno vai voltar para onde ele veio, de onde ele veio. Nós repreendemos agora que ele seja extirpado nesse momento, que ele não vá fazer mais nenhum efeito. Nós declaramos que ele é amaldiçoado, nós amaldiçoamos enquanto igreja, declaramos a sua falência nesse momento, no nome poderoso de Jesus. Você e eu precisamos declarar que ele está completamente destruído, que ele é um vírus falido, que foi uma intenção maligna de Satanás, que se frustrou novamente. Amém? Mas hoje, irmãos, após fazermos a nossa oração, já estarmos com o nosso espírito aquecido, eu quero
eu quero com você compartilhar algo da parte de Deus que você talvez já tenha até ouvido, né? Que você talvez já tenha ouvido por mais de uma vez. Mas a palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia. Então, cada dia que eu ouço da palavra de Deus, ela vai se renovando dentro de mim, aquilo vai trazendo vida e fazendo com que eu e você possamos vencer os dias maus. E esse é o momento da gente estar fazendo isso. Amém? E sobre o que então, pastor, que o senhor quer falar nesse momento? Eu quero falar de algo que é muito simples. É algo que você e eu temos que tomar todos os dias um rumo. E é a respeito de caminho que eu quero falar. Eu estava, essa semana, quando eu termino o culto, eu venho para casa e já fico imaginando o que eu falaria na terça-feira na minha live. Né? E ao falar, ao imaginar o que eu gostaria de estar falando com os irmãos nessa live, me veio no coração muito forte de falar sobre caminho. E aí me levou a algo que eu preguei no domingo também, que tocava nesse assunto, né? Pastor André Borges, seja muito bem-vindo também, privilégio tê-lo aqui conosco, né? E aquilo tocou no meu coração, e então eu deitei e o Senhor veio, e ele foi muito claro quando ele falou a respeito de caminho. Pastor, mas por que será caminho? Vamos tentar avaliar juntos, vamos ter a revelação juntos. Se você está com a sua Bíblia, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 14, verso 6. João 14, 6. Seu Roberto, seja muito bem-vindo também. João 14, 6 diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que está escrito ali. E nesse pequeno trecho, nessa pequena passagem aqui, para introduzir aquilo que eu gostaria de falar com os irmãos, tem 3 informações, tem 3 verdades incontestáveis. 3 verdades que você e eu precisamos saber para poder passar por esses dias. A primeira verdade está dizendo: eu sou o caminho. Sabe, irmãos, esse é um tempo onde as emoções de muitos irmãos estão abaladas. As emoções de muitos irmãos estão em atrito. E nós vemos que muita gente começa a tomar determinadas atitudes, determinados caminhos, para ver se consegue um atalho para chegar e passar por essa situação ao qual o mundo está passando, que não somos só nós, é o mundo. Né? Então, questão de desemprego, agora a questão a questão financeira, que muitos não estão recebendo como recebiam antes, o padrão de vida baixou, né? São muitas as coisas que estão acontecendo. E aí as pessoas buscam alguns atalhos, alguns caminhos adversos para tentar se organizar nesse contexto que foi criado. Mas, todavia, nós temos que observar que não há atalhos. Não há atalhos. Aqui a palavra de Deus ela é bastante específica quando diz assim: eu sou o caminho. Então, para que eu chegue naquele que vai me abençoar, no abençoador, só há um caminho. Qual caminho é esse? Jesus Cristo. Eu não tenho outro caminho a seguir. Ou eu estou com Ele para chegar até aquele que me abençoará de forma poderosa e eu vou passar por esse contexto ao qual estamos vivendo, ou então eu vou estar num caminho completamente oposto, errado daquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor é aquele que trilha os caminhos, tanto para mim quanto para você. Entende? Então essa é a primeira observação que eu queria falar para você nesse contexto, né? A primeira verdade que eu vejo como incontestável. A segunda, sou a verdade. Veja bem, ele diz lá que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele está dizendo aqui, sou a verdade. O que ele está querendo dizer aqui? Ele não está falando que ele é uma das verdades. Ele não está dizendo aqui que é um dos caminhos. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Então não existe outra.
A única verdade que nós temos é Jesus Cristo. Por Ele nós fomos remidos de todo o nosso pecado. Por Ele nós fomos lavados de todo o nosso pecado. Ele é a vida que flui de mim para outros. Então é Ele, é atrás dEle, é com Ele que eu tenho que estar buscando, que eu tenho que estar caminhando, porque Ele é a verdade. A verdade é o que a OMS está dizendo nesse momento? A verdade são o que os patrões estão dizendo nesse momento? Não, a verdade é o próprio Jesus Cristo. Entende? Então essa é mais uma das verdades incontestáveis que eu tinha que passar para os irmãos. E a terceira é a vida. É a vida. Né? Ele diz que Ele é a vida. Nós vemos hoje, você liga a televisão e só se ouve falar de morte. Só se ouve falar, batemos o recorde de morte. Morte para todo canto que você passa na televisão, que você vai, você para num lugar para tomar um café, você vai para uma empresa, ou você está no carro, onde você parar, você vai ouvir falar de morte. Mas Ele, Jesus, Ele é a vida. Se não estivermos nele, não haverá vida. Só haverá isso que o mundo está mostrando nesses dias. Só morte. Só morte. Então eu preciso estar nele, ele está em mim, para que eu seja completamente protegido. Nós, enquanto homens, enquanto cristãos, enquanto mulheres, não temos nada para oferecer, a não ser que Jesus esteja em nós. Enquanto Jesus está em nós, aí sim, nós temos algo para oferecer para outras pessoas, que seria a vida. Porque a vida dele vai fluir através de mim, vai fluir através de você. E aonde haverá morte, você vai liberar vida. Diga amém aonde você estiver nesse momento. A vida flui através de você, porque o Espírito Santo de Deus está em você. E aonde você chegar, você será vida. Então oferecemos vida quando estamos nele. Pastor, mas é isso? Oferecemos vida? Não somente vida. Oferecemos vida e vida em abundância. Quando nele estivermos. Quando nele estivermos. Fique em paz, Carlos. Quando nele estivermos, ofereceremos vida. Diga amém aonde você estiver. Agora, eu falei aqui do caminho, falei da verdade e falei da vida. O texto que foi compartilhado nessa semana foi 1 Reis 19, a partir do verso 1. 1 Reis 19, a partir do verso 1. Então vamos ler comigo. Se você já pegou sua Bíblia, talvez sua versão esteja diferente, eu vou ler o que tem aqui na minha versão, que até porque vai dar para encaixar realmente no contexto daquilo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então veja só. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto. Se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é Judá, né, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Olha o que ele estava fazendo aqui, estava pedindo a morte para ele mesmo. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olha o que o anjo disse aqui: levanta-te e come. Aí, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Repita comigo assim: o caminho será muito longo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias,
e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Então deixa eu te passar algumas informações que eu acho aqui que são importantes. Primeiro, quando o anjo vem e traz o pão. O pão hoje para nós remete a um alimento provindo dos céus. Ele representa o próprio corpo de Cristo. Nessa semana mesmo, nós iremos agora, nós teremos a nossa ceia. E nós vamos partilhar o pão, que é o corpo de Cristo. Nós vamos estar fazendo exatamente isso. Partilhando o pão. E aí o anjo ele traz esse pão por quê? Porque quando você se alimenta do alimento correto, você conseguirá, você vai avançar, você vai conquistar, você vai caminhar um longo trajeto completamente nutrido. Você estará alimentado. Veja bem, voltando ao assunto da Covid-19, nós estamos há 3 meses. Será que se nós ficarmos 3 meses nos alimentando de forma errada, nós vamos vencer essa batalha que estamos travando lá fora? Precisamos nos alimentar do alimento certo. E o alimento correto é o corpo de Cristo. Está inserido nos alimentando do corpo de Cristo. Nos alimentar da palavra de Deus. Esqueça a morte que está lá fora. Se alimente da vida da palavra de Deus. Amém? Então você e eu, nós não podemos nos alimentar de quaisquer coisas que nos são oferecidas como cardápio. Nesse tempo, tem muita coisa sendo falada na internet. Tem muita coisa. As pessoas estão falando assim pelos cotovelos. E às vezes aparece até heresia, né? Às vezes aparece até heresia, mas aí você se alimenta daquilo. Deixa eu fazer uma analogia com algo aqui. Você sai para almoçar um dia e come num bar, come num restaurante que você não conhece, não sabe qual a procedência da comida, e naquele lugar a comida infelizmente não é tão boa. Você come e você vai ter um problema intestinal. Aquilo vai te fazer mal futuramente, né? Logo após se alimentar daquilo. Assim é a nossa vida espiritual. Quando nós nos alimentamos de qualquer coisa que é posta, muito provavelmente, isso vai nos trazer algum problema futuro. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Então não é todo o cardápio que lhe é oferecido que é para você. Sabe por quê? Porque você é filho. E como filho, você senta à mesa do Pai, na mesa do Rei. Então você deve comer como come os reis. Diga amém onde você estiver. Avançando aqui, nós vemos que também ele fala da botija de água, que ele precisava tomar daquela água. Então, o que é realmente aquela água? Vamos avaliar de como nos é apresentado o Espírito Santo. Uma das formas que são apresentadas o Espírito Santo é como uma pomba e também como a água. Então veja só, nossa caminhada, para você seguir ela sem medo, essa caminhada longa que já começamos a trilhar e que ainda temos um bom caminho pela frente, para seguir essa caminhada nós precisamos estar com a botija cheia. Nós precisamos estar cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo. Então essa botija nesse primeiro momento remete a você, que ela deve ser cheia, cheia do Espírito, cheia das águas do céu, para que você possa se saciar e nos momentos ruins, esse Espírito que habita dentro de você, o Espírito Santo não tem como estar mais próximo do que ele está aí dentro de você hoje. Ele pegar e te direcionar naquilo que você necessita fazer. Ele nos dá a direção correta daquilo que nós precisamos, necessitamos e devemos fazer. Então, com você, com essa botija completamente cheia, cheio do Espírito, você vai ter impressões, você vai ter direções, o Senhor falará com você e você entrará pelo caminho de uma forma correta. Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Então veja só, se você quer ser cheio, se você quer ser exitoso na caminhada cristã, você precisa estar com a sua botija completamente cheia, né? Precisa estar cheio do Espírito.
Né? Quando nós falamos de água, nós falamos exatamente disso. Somos exitosos, assim nós somos exitosos. O que mais aqui que nos remete? Alguém estava me ligando, eu peço perdão para os irmãos. Ainda falando daquela comida, fala de força. Nossa força, ela é manifesta nos alimentos que são colocados. Veja bem, deixa eu explicar de uma outra forma, acho que fica mais claro. O que acontece com você se você ficar 15 dias sem comer? Provavelmente você vai estar muito fraco. Vai começar a ter problemas de fraqueza, esse tipo de coisa, sim ou não? É assim que acontece conosco. Agora, eu me alimentando e eu bebendo dos alimentos corretos, com certeza nós teremos forças para avançar em cima desse vírus, para avançar sobre essa crise política que já está, ela não virá, avançar para cima dessa crise financeira. E nós vamos ser vencedores. Seremos exitosos. Você pode dizer amém? Então nós precisamos nos alimentar de Deus. Nos alimentar para viver esse caminho de uma forma correta. Para chegar e vencer esse caminho sendo exitosos, vencedores. Veja só, Elias, ele andou por 40 dias, suprido por pão e água. Você e eu andaremos o tempo que for, suprido sim pelo pão que é o corpo de Cristo, suprido sim pela água que é o Espírito Santo de Deus, e chegaremos no final como exitosos, como vencedores. Quero dizer para você que nada pode te parar. Nada pode te parar. A palavra para você hoje é que o caminho para nós ainda poderá ser longo. Mas precisamos estar bem nutridos. Nutridos com a palavra de Deus. Nutridos, cheios do Espírito Santo. E não se engane, cheios da vida. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então se encha nesses dias do Espírito Santo de Deus. Ouça boas palavras. Ouça o que o Senhor, tenha sensibilidade para ouvir o que o Senhor te direciona. E nós vamos passar por tudo isso. E Ele será glorificado. Eu quero terminar orando por você, orando por sua casa, agradecendo a cada um que esteve aqui. Espero que o Senhor tenha falado com você nesse tempo, nesse breve, curto tempo. Foi como eu falei, 20 e poucos minutos. Então eu quero orar por você agora. Feche seus olhos aonde você está. Coloque a mão no seu coração. E receba essa oração com fé. Senhor Deus, eu coloco cada um desses irmãos aqui que estão me assistindo agora. Eu coloco e te peço, Senhor, acampa os seus anjos ao derredor deles. Alimente-os com o verdadeiro pão, o pão que veio do céu. Senhor, encha-o, encha cada botija dessa aqui, cada uma dessas botijas. Encha, Senhor, com a sua água, com o seu Espírito Santo, para que esses irmãos possam realmente discernir, para que esses irmãos possam ter sabedoria, para que esses irmãos possam avançar e para que esses irmãos possam chegar até o final. Senhor, eu os abençoo agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declaro que todas essas casas aqui representadas nessa terça-feira são mais do que abençoadas. Que aqui nós temos irmãos mais do que vencedores. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém aonde você está?
Queridos, eu termino aqui mandando meu saudoso abraço para todos vocês que estão. Um beijo no coração de cada um. Um beijo lá para Belo Horizonte, para Pernambuco, para Bahia, né? Que temos irmãos da Bahia aqui hoje também, o Fábio. Né? E para cada um dos irmãos que estão aqui ao meu redor, em Perus, Mairiporã. Eu mando um beijo muito carinhoso para vocês no coração dos irmãos. E convido-os a estar conosco na live de sexta-feira, onde minha doce esposa, né, estará fazendo com a pastora Jaida. Acho que vai ser poderoso o que vai acontecer aqui. Verdade, Fábio, Belo Horizonte também. Então, um abraço a vocês todos, um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus, se alimentem do verdadeiro pão da vida e se encham do Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.